Olá a todos! Este vídeo faz parte de uma reportagem especial sobre o Alzheimer e seus cuidados. Nesta parte, contamos um pouco da história de Dona Hilda, uma senhora de 90 anos portadora da doença. Por se tratar de uma reportagem multimídia, outros conteúdos relacionados estarão disponíveis para todos acessarem. Os links para acesso estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Vilma Dagnoni, tenho 58 anos, eu cuido da minha mãe há aproximadamente uns 20 anos, ela está com 90 anos, em janeiro agora do próximo ano ela completará 91 anos, atualmente ela está internada, durante muitos anos ela começou a manifestar sintomas de demência, de esquecimento. Lentamente ela foi como se fosse apagando as memórias recentes e começou a falar de coisas do passado com muita frequência. Os sinais de alerta apareceram principalmente quando no final do dia, assim, mais para o final da tarde, ela começava com uma agitação fora do normal, assim, começava a ficar muito agitada e questionava por que estava escurecendo, que não deveria terminar o dia, que não deveria escurecer. Ela vem sendo tratada há muitos anos por médicos, né, especialistas, e o geriatra dela sempre falou sobre os sintomas que poderiam aparecer em função das demências, que até então não se havia ainda diagnosticado exatamente o Alzheimer, né? Porque existem vários tipos de demência, até mesmo difícil um diagnóstico preciso. E em algumas das internações ela tem baixa visão, tem audição bastante restrita, a mobilidade foi ficando muito limitada e foram acontecendo diversas quedas, muitas internações. É muito comum que ela tenha infecção urinária sem apresentar os sintomas normais em casa, sem reclamar. E isso foi nos preocupando, né? E um dos momentos assim mais tristes para mim, pessoalmente, foi quando ela estava aos cuidados de uma cunhada, e ela perguntar para minha cunhada quem era eu, sendo que eu sou a única filha dela, filha mulher, né? Então assim, foi muito triste para mim saber que em algum momento da minha vida minha mãe esqueceu da minha pessoa. Então assim, foi um momento muito, muito complicado. De modo geral, o idoso, eles são difíceis de serem cuidados, eles se tornam teimosos, né, ranzinzas. Na verdade, eles começam a ter muitas limitações, né? A gente acaba querendo protegê-los demais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela é diabética e tem que cuidar do colesterol, tem que cuidar disso, e a gente acaba também não deixando fazer coisas porque teme que eles vão se ferir, que eles vão cair. A gente não deixa eles mexerem no fogão, a gente começa a se preocupar com o andador, né, e com cuidadores. Ela sempre foi muito ativa enquanto saudável, extremamente ativa, era uma mulher assim que fazia tudo, tinha autonomia, e assim, muito rapidamente ela deixou de ter essa autonomia, e talvez na cabecinha dela isso tenha sido muito mais difícil de ser administrado. A gente tenta assim entender, a gente tenta pensar assim, poxa, se eu pudesse entrar nesse cérebro e poder entender o que é que acontece ali. É muito confuso. E é muito sofrível para os dois lados, é muito sofrível. Eu posso dizer assim que uma pessoa que tem um idoso ou qualquer pessoa com necessidades especiais, principalmente um idoso com Alzheimer em casa, precisa ter uma rede de apoio, porque quem está cuidando acaba também adoecendo. É muito, muito triste. Você vê o seu ente querido ali, é como se fosse uma chama que vai se apagando lentamente, e você vê isso e você praticamente não tem o que fazer, a não ser dar o carinho, dar o conforto, os cuidados necessários e ter a paciência para aguentar esses momentos de confusão, de rebeldia, em alguns casos até de uma certa violência. É difícil,
É muito difícil. O vídeo a seguir é um relato de Ana Júlia Dagnoni Zanotto, neta de Dona Hilda e uma das autoras dessa reportagem especial. Neste trecho, Ana conta como foi o processo de produção e como foi lidar com o seu lado repórter e o seu lado neta durante a produção da reportagem. Vamos lá então, Ana Júlia, tá preparada? Tô. Ai, tô com medo de chorar. Vai. Então, quando a gente pensou na pauta, foi muito engraçado porque a ideia não era utilizar minha avó, a princípio, acho que eu nem havia percebido que ela poderia ser uma das personagens. Mas como a minha avó é uma pessoa que mora comigo e que eu convivo, ajudo a cuidar, inclusive, é muito próximo, né, da minha vida, eu achei que nada mais justo do que aproveitar essa oportunidade e até, de certa forma, homenagear ela, né, mostrar para as pessoas que não conhecem como é a realidade de alguém que cuida de uma pessoa com Alzheimer. Eu acho que o que me pegou bastante foi a questão da minha mãe, porque é minha mãe que cuida da minha avó e essa dinâmica eu já estou acostumada desde criança. Então isso faz parte da minha história, de certa forma. Então pensei, por que não aproveitar isso para o trabalho, né, para as pessoas terem conscientização. Mas eu não vou negar que eu senti uma certa culpa, não sei se é essa palavra, um medo de talvez estar romantizando, expondo demais. É uma linha muito tênue quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico e a gente está contando uma parte da nossa história também, né? O jornalista, normalmente, ele não conta a sua vida, ele conta a vida dos outros, ele conta a história dos outros. Então, quando você conta um pedaço da sua história, é um pouco mais delicado. A minha mãe, que é a pessoa que está mais presente, né, lá em casa, que cuida da minha avó diretamente, ela ficou feliz, ela acha que é um tema bem importante. E como eu disse, ela é a pessoa que mais sente na pele, né, porque a minha mãe ela teve que abdicar de tudo que ela fazia, de todas as atividades dela, para ficar 24 horas em função da minha avó, né. E, enfim, foi uma escolha dela, né, a gente poderia ter colocado minha avó num lar, a gente poderia ter feito outra escolha, mas essa foi a escolha da minha mãe. Ela assumiu essa responsabilidade, então ela ficou feliz que a gente ia falar sobre esse assunto. Não necessariamente que nós iríamos falar da minha avó em si, mas ela ficou feliz que a gente ia falar desse assunto que é muito importante e que não é tão debatido. Então, recentemente eu até estava num conflito pessoal, digamos assim. Eu estava bem preocupada, como eu disse, uma sensação de culpa, um pouco de medo, porque é a primeira vez que a gente faz isso, né? Essa dinâmica de Ana jornalista e Ana personagem. E a gente não quer que isso fique romantizado, a gente não quer desmerecer nenhuma história, a gente não quer... Enfim, a gente sempre tem medo, né, do cancelamento, medo do que vai acontecer, né? E eu estava, assim, com medo de que aquilo ficasse, talvez, forçado, que parecesse que fosse... ela tá se fazendo de vítima, tem muita gente pior. Enfim, muita coisa se passou pela minha cabeça. Talvez porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre imagino todos os piores cenários. E recentemente eu até conversei com umas pessoas mais próximas de mim e decidi que eu ia conversar com a minha avó, mesmo que ela não entenda o que eu tô falando, talvez conscientemente. E conversei com ela e eu falei pra ela que nós estávamos fazendo um trabalho e ela era uma das personagens. E uma coisa que foi bem forte pra mim foi a reação dela, porque ela não estava tendo reação com nada, ela estava assim, catatônica, acho que é essa a palavra. E ela disse o seguinte, que bom minha filha, capricha. Ela falou essa frase. Então eu acho que isso pra mim foi um sinal de que tá tudo bem, que ela autorizou, digamos assim, apesar de não estar mais com a sua consciência, né, 100%. Então, acho que foi também emocionante pra mim, assim, esse momento. Não é fácil, porque é uma coisa nova, eu acho que tudo que é novo, a gente não lida tão bem de cara, né. Foi, assim, uma surpresa, eu não achei que a gente fosse, de fato, escolher a minha avó como personagem e que isso fosse dar tão certo, né. Mas eu acho que é legal eu ter essa experiência agora. É importante pra mim profissionalmente, é importante pra mim como pessoa mesmo, assim. Porque eu preciso ser profissional pra trazer a história da minha avó de uma forma tranquila, de uma forma coesa, de uma forma que ajude as pessoas, de fato, que informe as pessoas, mas eu também preciso ser humana, lembrar que ela é minha avó, que eu vou me emocionar em diversos momentos e tá tudo bem, não é errado, né, sentir.
E, enfim, principalmente por ela ter sido uma das pessoas que me criou e passou a maior parte da minha vida comigo, assim. Então, eu acho que agora eu tô entendendo que tá tudo bem e que é uma experiência muito, assim, diferente e importante. Eu acho que a força da pessoa que cuida, porque a gente esquece que o cuidador, ele também precisa ser cuidado. E a questão da pessoa idosa em si, como ela é vista, sabe? Eu percebo muito que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o nosso valor para as pessoas, diante das pessoas, diante da sociedade, enfim. E é muito triste, né? Porque a gente tem essa certeza que a gente vai envelhecer, a gente espera que a gente vai envelhecer, né? É o ciclo da vida, você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. Então, acho que apesar de a gente ter essa certeza, a gente não trata isso da forma como a gente deveria. Tanto na questão de respeitar, como também de entender que a dona Hilda, minha avó, ela também já foi uma jovem que tinha sonhos, que tinha, enfim, que fazia o que muitos de nós fazemos, né? E que agora ela não está mais ali da mesma forma, que ela não tem culpa disso, né? E que quem ficou para cuidar dela precisa ter esse zelo, esse cuidado e, enfim, e eu acho que talvez até alertar as pessoas que essa doença ela é muito comum, ela está afetando pessoas jovens também, né? Não só pessoas idosas, e que a gente tem formas de evitar, a gente tem formas de, enfim, não ter o Alzheimer, né? E também, claro, que a gente consegue ajudar as pessoas que têm, cuidar delas, fazer com que esse final, talvez, de vida delas seja especial. Eu quero que todo mundo que tenha contato com esse conteúdo tenha esse entendimento da importância do envelhecer, eu acho, sabe? Porque ao mesmo tempo que a minha avó tá assim, ela também é uma senhora muito mais sábia e mesmo que ela não demonstre, né, com palavras, ela já passou por muita coisa e, enfim, só ela vai saber de fato, né, que ela tá enfrentando. Os médicos dizem que a pessoa com Alzheimer, ela não sofre, né, porque ela não sabe que ela tá passando por aquilo, então eu fico um pouco mais tranquila em saber disso. Eu espero que as pessoas sempre tenham consciência do respeito à pessoa idosa, tenham consciência da doença, que é uma de muitas, né, doenças que afetam as pessoas e principalmente as pessoas mais velhas. Tem outras doenças, outras demências também que são muito comuns e que, infelizmente, a gente ainda tem até um certo tabu, né, de colocar essas pessoas num lugar, deixar elas lá e ignorar que elas são seres humanos e que um dia elas já tiveram, como eu falei, sonhos, já tiveram tudo que a gente tem. Beleza, obrigado, Ana, por se abrir aqui com a gente e por tudo que tu vem fazendo aí com a tua vozinha, que seja um final bom para todo mundo, que o legado dela viva para sempre. Obrigado, viu?